Olá, hoje estamos aqui na CMO, Centro Médico Oncológico. Queremos agradecer você que está conosco todas as terças-feiras, gratidão. Quero também agradecer ao Dr. Carlos Eduardo pela essa oportunidade, de abrir a sua agenda para poder nos atender. Muito obrigado. Doutor, todo mundo quer saber, quando nós falamos que estaríamos fazendo essa entrevista, as pessoas querem saber quem é o senhor, como foi que você escolheu essa profissão, querem te conhecer. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham a nossa conversa. Então, ser médico sempre foi um desejo desde criança. Eu sempre gostei de lidar com o cuidado com as pessoas. E eu venho de uma família bastante humilde, então batalhei muito para conseguir entrar na Universidade Federal de Minas Gerais, realizar esse sonho de ser médico, onde também eu realizei a minha formação como especialista. Hoje eu trabalho como oncologista clínico. Eu sempre digo que a gente não escolhe a oncologia é que escolhe a gente. Porque nem sempre a maioria das pessoas não estão preparadas para lidar com a questão oncológica, porque hoje a gente sabe que a realidade é bastante diferente, no tratamento do câncer, mas a nossa população, a nossa sociedade carrega um estigma, uma bagagem cultural muito negativa no que se refere ao diagnóstico de um câncer, de um familiar, de um amigo, de um conhecido. Até tão pouco tempo, ter um diagnóstico desse, quase que na maioria das vezes condenava a pessoa. Então as famílias, as pessoas têm uma certa dificuldade nesse entendimento. E hoje a gente consegue, com um trabalho mais humanizado, num atendimento mais direto com a pessoa, com suas famílias, uma assistência mais integral ao paciente oncológico, a gente consegue desmistificar isso. E hoje, com todos os avanços da medicina, da ciência, com todos os pilares que a gente consegue hoje ter muito mais pacientes sobreviventes ao tratamento oncológico, seguindo suas vidas, seus sonhos com seus familiares, do que aqueles que têm suas vidas interrompidas por causa dessa doença. Então isso hoje me traz uma satisfação e uma alegria muito grande em poder dizer que eu trabalho como oncologista clínico. Obrigado a nós que dizemos, doutor, por esse carinho, esse amor à profissão, e realmente nós precisamos de profissionais em todas as áreas da sociedade, e nós somos muito gratos por isso. Tem outra perguntinha que o pessoal sempre faz para a gente: quais seriam os primeiros passos para um tratamento bem sucedido entre o médico, o paciente e a família? Paulo e ouvintes, quando a gente consegue pensar num tratamento oncológico, o primeiro passo que a gente precisa ver para um tratamento bem sucedido é conseguir fazer um diagnóstico precoce da doença oncológica. Por isso que a gente insiste tanto nas campanhas dos exames preventivos, que são através desses exames que as pessoas podem ter diagnosticado uma doença num estágio extremamente precoce e aí ter seu tratamento muito mais bem sucedido, porque aí você vai ter um tratamento menos invasivo, mais simples de ser feito, e com isso as pessoas conseguem ter a sua cura com muito mais facilidade. Quando o diagnóstico acontece numa doença mais avançada, você tem maior dificuldade em estabelecer um tratamento curativo, e na maioria das vezes esse tratamento é muito mais invasivo, com cirurgias maiores, com quimioterapias mais prolongadas, Então você tem uma carga de efeitos colaterais do tratamento muito maior. Então quanto mais precoce, maior a chance de cura, menor é o tratamento, menos invasivo ele vai ser. Então isso é uma das coisas que a gente preconiza sempre.
E aí, quando a gente fala em doença oncológica, a gente diz, olha, fui diagnosticado com câncer, e aí? Aí, uma das coisas mais importantes que precisamos ter é o que chamamos de rede de apoio. Então, primeiramente, a relação médico-paciente, ela precisa ser o mais transparente possível, né? O médico ele tem que ser transparente com o paciente, ele tem que dar para ele a realidade daquilo que ele está passando, e não criar falsas expectativas, né? Criar ideias de que não sejam reais. Então, com isso, você não vai estar ajudando o seu paciente, não falando a verdade. Então, você tem que ter uma forma, um jeito, né, de ter essa transmissão dessa notícia, né, que não é uma notícia fácil de ser dada, dar um diagnóstico oncológico para alguém, mas, ao mesmo tempo, não perder em momento algum a transparência da verdade daquilo que precisa ser dito, né? E segundo, você ter o outro pilar, que é família. Quando você trata uma doença oncológica, você não está tratando uma pessoa com câncer. Você está cuidando de uma família que tem uma pessoa, né, com diagnóstico de câncer. Então é uma coisa que vai muito além. Você tem que cuidar daquilo que está além da doença oncológica em si. Não é simplesmente fazer uma cirurgia, não é simplesmente prescrever uma quimioterapia, não é simplesmente indicar uma radioterapia. Tratamento oncológico ele vai muito além, ele passa por esse pilar diagnóstico, relação médico-paciente, família, que vai muito além do cuidado da doença em si. Você não cuida a doença, você cuida de uma pessoa doente e de sua família que precisa de um apoio em torno disso. Então essas são as bases de um tratamento bem sucedido. Diante da família, né, da participação da família, das pessoas que estão próximas, que fazem parte do convívio do paciente, né? Na sua opinião, a espiritualidade, ter esperança, ter fé, contribui com o tratamento? Paulo, você tocou num ponto extremamente importante e um ponto em que eu sempre ressalto para os meus pacientes, né? A gente, quando vai conversar com alguém nessa situação, uma das coisas que a gente deve sempre evitar é entrar, né, na religião ou religiosidade da pessoa, porque isso é uma questão de fé, isso é uma questão de opção de cada um. Então isso passa por uma palavra extremamente importante e que hoje em dia ela está se perdendo o significado, que se chama respeito, né? Então a gente deve respeitar as pessoas dentro daquilo que elas creem, né? Então eu sou muito adepto da ideia de espiritualidade, que a gente não deve confundir a espiritualidade com religião, né? A religião, ela é um dos caminhos que nós temos enquanto seres humanos para atingir a nossa ideia que a gente tem de espiritualidade. Então a espiritualidade, ela transcende o conceito de religião. Então o que eu sempre converso com meus pacientes é, olha, dentro da sua crença, você deve estar mais forte do que nunca naquilo que você crê. A gente não deve perder as duas palavrinhas mais importantes dentro desse conceito de tratamento, que é a fé e a esperança, sabendo que uma leva a outra e a outra leva a uma, né? Então a gente deve estar sempre ligado a isso. E a gente já sabe, existem inclusive trabalhos científicos que mostram isso. As pessoas que estão de bem, que têm esperança, que estão espiritualmente elevadas, elas têm uma melhor resposta imunológica, seja pelo câncer ou seja por qualquer outra doença, né? Contrário acontece às pessoas pessimistas, as pessoas em estado de depressão. Essas pessoas têm uma dificuldade imunológica maior. Então a gente sabe que elas acabam indiretamente sendo mais susceptíveis
as doenças e o câncer também, né? Então, de alguma forma, a gente sabe que as pessoas com o espírito mais elevado, as pessoas mais positivas, as pessoas que sabem e querem vencer aquilo que estão passando, que acreditam na importância de dar continuidade às suas vidas, essas pessoas acabam, de alguma forma, sendo mais bem-sucedidas e tendo uma resposta melhor ao tratamento. E doutor, quando o paciente é uma criança, qual seria a sua orientação para os pais, né, antes os sintomas que ele apresenta, né, antes de ter o diagnóstico, e depois, quando ele tem o diagnóstico, como que eu aconselharia os pais? Então, esse é um ponto extremamente delicado, né, Paulo? Quando a gente fala de o adoecimento de uma criança, né? Então, isso eu digo enquanto pai também, né? Eu tenho a minha pequena Helena lá, de 2 anos e meio, né? E acabamos de descobrir agora isso essa semana, né? Que a minha esposa está grávida novamente. Nós vamos parabéns. Helena ainda não sabemos se é um irmãozinho ou irmãzinha, mas espero que Deus nos abençoe com o que Ele queira para a gente. Então, tendo essa visão de pai também, uma das coisas mais difíceis para um pai é ver um filho doente, porque a sensação, essa dor, ela é muito grande, ela é muito maior. E quando a gente fala de uma criança com doença oncológica também, isso é uma das coisas que mexe com a gente, né? Isso é uma das coisas que deixa a gente um pouco com uma sensação de impotência muitas vezes, né? Quando a gente vê nossos filhos doentes. Mas eu sempre digo, né, os alertas, né, se a criança mudou de comportamento, se a criança apresentou, não está ganhando peso, a criança está emagrecendo, a criança está queixando, por exemplo, de muita dor de cabeça, a criança está descorado ou apresentou algum tumor, algum gânglio debaixo do braço, no pescoço, né? Apareceu alguma mancha na pele diferente. Então essas coisas do dia a dia que o pai percebe, a mãe percebe, elas devem sempre ser sinais de alerta para que essa criança vá ao seu pediatra de rotina, para esse pediatra orientar essa família aí quanto a isso. E uma vez tendo um diagnóstico desse, aí essa família tem que se mostrar, a minha dica é união. Essa família tem que estar mais unida, mais fortalecida e mais participante desse processo. Porque muitas vezes o que a gente vê nesses casos, Paulo, essas crianças em tratamentos oncológicos, às vezes precisam ir para centros de referência e às vezes ficam longe das suas famílias. E às vezes é essa mãe que vai e fica lá com essa criança, às vezes meses longe de casa, às vezes tem os outros filhos que acabam ficando desassistidos, às vezes é o marido também que precisa continuar trabalhando. Então uma fase bastante difícil em que a união e o amor dessa família por essa criança e a vontade de melhora dela deve prevalecer. Puxa vida, hein, doutor? E uma pergunta que acho que todos, né, gostariam de fazer, inclusive eu, né? Nessa época de pandemia, quais os cuidados que o senhor recomenda para os seus pacientes, né? E também para os nossos ouvintes, quais os cuidados? Bom, Paulo, a gente está vivendo um momento diferente, né, do que a gente já teve na nossa história contemporânea, né? As pessoas das gerações que estão vivas hoje, né, vamos dizer assim, a população economicamente ativa das gerações que estão aí hoje, nenhum deles viveu nada parecido ainda. Então tudo isso que está acontecendo, essa nova realidade, ela é nova, né? Ela é única para todos nós, né? E cada um está tentando lidar com essa situação da forma em que se entende que seja melhor. Tá difícil para todo mundo? Tá. Ninguém consegue negar isso, né? Essa dificuldade da realidade de hoje.
Isso está difícil, porque a gente entra num conflito diário, né? Diariamente todos estão nesse conflito entre eu preciso trabalhar, eu preciso prover para minha família, eu preciso gerar economia, eu preciso manter meus funcionários, os meus funcionários precisam se manter e manter suas famílias, mas ao mesmo tempo, como é que eu vou fazer essa exposição? Porque depois que você adoece e perde a sua saúde e às vezes até a sua vida, isso não tem preço. Quer dizer, o que é a economia perto da vida perdida? Se eu estou doente, acamado, eu vou ter menos condições ainda de prover e gerar economia, né? Então a gente, todos, né, estão tentando de alguma forma entender como se reinventar dentro dessa realidade que estamos vivendo, né? Então o que a gente tenta é chegar num meio termo em que a economia não fique totalmente parada, que as pessoas consigam gerar renda, gerar proventos para suas famílias, mas ao mesmo tempo que a gente não tenha um nível de exposição que comprometa a saúde de todos. Aonde está esse meio termo? É uma busca diária para todos, né? Então a recomendação principalmente, eu digo para os meus pacientes e para todos os pacientes oncológicos ou pacientes que tratam de doenças que deixam as defesas, a imunidade mais comprometida, se preserve ao máximo que você conseguir. Se você puder ficar em casa, puder se proteger, puder ter menos contato nesse momento, é melhor. Porque a gente está lidando com um vírus que está sendo estudado ainda. Ninguém conhece plenamente esse vírus, ninguém conhece plenamente o que está por vir pós a infecção dele. Então tudo é novo para todos, né? Então ninguém tem certezas ainda, né? Eu sempre gosto de dizer assim, a gente tem que tomar cuidado com as nossas certezas, porque as verdades envelhecem, né? Então cada dia é uma verdade nova. Aquilo que eu acreditava ser real ontem, hoje já não é, porque já tem um novo estudo mostrando. Então existem conflitos de interesse muito grandes na sociedade hoje, principalmente na produção de remédios e tudo. Então existe um conflito muito grande, né? Então a gente precisa que as pessoas comecem a ser mais tolerantes, né? Então hoje, se você não pensa igual ao outro, você está errado. E principalmente nessa época de pandemia, as pessoas têm que começar a entender que tem que respeitar a opinião do outro, né? Porque se você vai usar tal remédio, não, mas a gente ainda não tem, comprovação. Não, mas já está comprovado. Então as pessoas estão brigando, estão colocando na pauta da vez coisas que elas não têm propriedades para falar. Então assim, isso é muito difícil. Então hoje todo mundo quer ter certeza daquilo que está falando, e isso gera muito conflito. Então eu sempre digo, olha, a recomendação: se cuide da sua família, se preserve, tente não ter tanto contato social, pelo menos viva o mínimo possível nesse sentido, se protegendo, porque uma vez adoecido, a gente não sabe, né? A gente não sabe como é que vai funcionar essa loteria. Uma boa parte dos pacientes, e a maioria deles, vão evoluir bem, não vão ter nada, mas uma pequena parte vão ter sintomas graves, vão para as unidades de terapia intensiva, vão internar, e muitos deles vão perder sua vida, como a gente tem visto os números alarmantes subindo todos os dias. Então, você não sabe, e ninguém pode garantir hoje, uma vez adoecido, se você vai evoluir bem ou se você vai evoluir mal. Ninguém tem essa certeza. Então, é difícil ficar pagando para ver,
Então essa é a minha recomendação. Não acredite nessa história de pagar para ver. Você não sabe, se você adoecer, se você vai ter uma boa evolução ou uma má evolução. Essa loteria aí é impossível você ter ela previamente definida. Então a recomendação hoje é cuidar, cuidar e cuidar. Se preservar, prevenir. Então hoje a ideia é prevenção. Por quê? A gente ainda não tem uma vacina pronta para ser aplicada nas pessoas. As pesquisas estão bastante evoluídas, as pesquisas estão bastante adiantadas. Tem uma série, pelo menos quase próximo de 10 vacinas aí já em andamento em várias partes do mundo, que em breve, eu acredito, já vão estar disponíveis aí para as pessoas usarem. Mas hoje não existe vacina. E eu acho que as pessoas só vão ter a tranquilidade dessa doença quando a gente tiver certeza de uma vacina que funcione e que puder ser usada nas pessoas. Aí a gente vai ter a ideia de que as pessoas vão estar realmente imunizadas e aí poderem voltar às suas vidas normais. O que a gente tem que, finalizando essa pergunta, Paulo, o que a gente tem que, as pessoas, eu acredito que tem que entender, é que a gente tem que tirar proveito desse momento para fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre nós mesmos, sobre os nossos conceitos, sobre em tudo aquilo que a gente acreditava, né? Sobre essa relação de respeito com o outro, sobre essa relação de solidariedade com o outro, porque tem muita gente precisando de solidariedade nesse momento. Então as pessoas têm que tirar desse momento uma aprendizagem de vida. O mundo, depois de um acontecimento desse, não pode continuar pensando como sempre pensou. A gente tem que usar isso como um verdadeiro divisor de águas na nossa relação com o outro e com o mundo. Muito bom. O senhor poderia contar uma experiência, né, uma ou mais experiências que marcaram sua vida como médico? Olha, Paulo, como oncologista, eu tenho inúmeras experiências para contar, mas tem uma em especial que me marca muito e eu acho que vai estar sempre comigo na minha vida toda. É uma experiência de um paciente em Belo Horizonte que eu tratei, um jovem de 22 anos chamado Christian. E o Christian, a gente se tornou grandes amigos desde a primeira consulta, né? A nossa relação médico-paciente acabou sendo muito estreita. Ele tinha um diagnóstico de um tumor no osso da perna, chamado osteosarcoma, que é um tumor bastante agressivo. E a gente fez a quimioterapia, a radioterapia, na tentativa de preservar essa perna do Christian, que ele era um rapaz extremamente disposto, atlético, praticava muito esporte e tudo. Mas a gente foram 6 meses de tratamento intenso e tudo, e infelizmente não conseguimos preservar a perna do Christian. Então o Christian, ele teve sua perna amputada com o intuito de ter uma cura dessa doença. E num primeiro momento ele realmente teve uma cura dessa doença, conseguiu vencer, conseguiu se reinventar com uma perna só, passando a ser um deficiente físico. E ele me emocionava todos os dias, em cada consulta, a sua vitalidade, a sua vontade de viver, a sua vontade de sonhos e tudo que ele me mostrava todos os dias. E eu acredito que eu aprendi muito mais com ele do que ele comigo, né? E a gente tinha essa troca. E o Christian, ele se reinventou dentro dessa história. Ele começou a jogar vôlei sentado e praticar natação. Então o Christian chegou até a fazer parte da seleção brasileira de vôlei sentado, ganhou medalhas e tudo. E 2 anos depois ele estava nessa vida já se reinventado, já se entendendo como aquela pessoa, com aquele sonho sendo realizado. A doença dele acabou voltando, depois de 2 anos, voltou de forma
muito agressiva nos pulmões dele. Nós voltamos a fazer quimioterapia, voltamos a fazer os tratamentos todos que eram possíveis, novas cirurgias, mas acabou que a doença foi sendo mais forte. E o que me emocionou nessa caminhada final aí do Christian, a gente nessa parceria, foi que assim, ele tinha uma namorada, né, que está aí ainda, a noiva dele, que sempre participou e foi intensamente importante nesse processo dele. E o desejo do Christian era conseguir se casar com a Silmara, a noiva dele, antes que ele falecesse ou viesse a ter algo pior com ele. Então foi um trabalho intenso de ajudá-lo a se organizar nesse processo todo. E o Christian já quase que nos últimos momentos dele, últimas semanas de vida, a gente conseguiu fazer esse casamento dele. Eu tive o prazer de ser o padrinho do casamento dele, consegui empurrá-lo na cadeira de roda, igreja adentro, até o altar, com oxigênio ligado e tudo, e ele tocava violão e cantava um pouquinho, então ele ainda cantou para Silmara no altar para recebê-la lá. Foi um dos momentos assim mais emocionantes da minha vida enquanto profissional oncologista, poder viver isso, né, juntos. E aí depois do casamento eles puderam ter algumas semanas juntos na casa que eles conseguiram montar, e aí ele precisou depois ser hospitalizado e a gente conduziu ali em cuidados paliativos com a esposa dele junto, com o restante da família, até os últimos momentos do Christian ali. Então foi uma história muito intensa ter vivido isso com o Christian lá. E hoje assim, eu tenho só lembranças boas dessa parte. Foi uma história assim em que a troca entre a gente foi uma verdadeira troca pura, transparente e verdadeira, que marcou uma amizade aí que vai ficar comigo pro resto da vida. Eu só tenho a agradecer e sei que o Christian está bem, porque os últimos momentos foram bastante sofridos. E tenho certeza aí que eu aprendi muito com ele, né? Só agradeço mesmo. Infelizmente estamos chegando ao final dessa entrevista, doutor. É só gratidão mesmo por ter dado essa oportunidade para a gente, né? Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final, se bem que essa mensagem já mexeu com a gente em todo esse sentido, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem final, né? Aquilo que o senhor achar que é importante falar. Bom, a mensagem que eu tenho que dar inicialmente, primeiro agradecer pela oportunidade, né? Eu e o Paulo também temos uma relação de médico-paciente, e o Paulo tem sido, graças a Deus, muito bem sucedido no seu tratamento aí. É um sobrevivente de uma doença oncológica, seguindo a sua vida aí como tem que seguir, com seus sonhos e suas realizações. Então agradecer o Paulo pela oportunidade, pelo convite, de poder estar aqui dividindo um pouco do nosso tempo. Eu sempre digo que quando a gente fala em tempo, às vezes a gente se perde e não tem muito a noção do poder que essa pequena palavrinha tem na vida das pessoas. Sempre digo assim, se você quiser presentear alguém, não compre nada, não dê nada, dê o seu tempo. O tempo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, que as pessoas estão isoladas, que as pessoas estão entrando em depressão, entrando em estados difíceis, são momentos difíceis para todos. E em qualquer momento da vida, se você quer algo para alguém que você ame, ou alguém, às vezes, até é importante doar seu tempo para alguém que você nem conhece. Isso é o que a gente pode dar de melhor para as pessoas, dar o nosso tempo e compartilhar com o tempo delas. Quando a gente promove, quando a gente doa o tempo para alguém, e alguém nos doa o tempo dela,
a gente tem que ser extremamente grato com isso. Porque a nossa vida aqui nesse mundo, ela nada mais é do que ter um tempo marcado. Ela tem um tempo marcado. E se a gente é capaz de doar um tempinho dessa vida que a gente tem aqui para alguém, a gente deve fazer. E se alguém doa para a gente um tempinho da vida dela, a gente tem que agradecer. Então essa é a minha mensagem final. Gratidão pelo tempo de vocês aqui comigo, gratidão pelo tempo de vocês que estão nos ouvindo, e doe seu tempo para suas famílias, para sua esposa, para os seus filhos, para o seu marido, para sua mãe, pai, avós, para os seus pacientes, para qualquer pessoa que queira, que precise um pouquinho do seu tempo. Então, tempo é o nosso bem maior que a gente tem aqui para oferecer para todos aqueles que a gente tem a oportunidade de oferecer. Muito obrigado, até breve, até a próxima oportunidade. Um grande abraço no coração de todos.